Olá pessoal, eu sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Alada. Hoje eu estou de volta para falar sobre o livro Uma Confissão, do Lev Tolstói. Esse livro aqui que é praticamente um mergulho nos pensamentos do Tolstói, uma autobiografia praticamente. Então, antes de começar a falar sobre o livro, eu queria dizer que quem não gosta de saber muito sobre o livro, eu acho que esse vídeo não é indicado, porque é praticamente impossível você falar sobre uma autobiografia ou uma biografia sem falar sobre o conteúdo do livro. Então vai ter spoiler, então se você não gosta de saber a respeito do livro, eu acho que esse não é um vídeo indicado. Eu apenas posso dizer para você que o livro vai tratar de a busca pelo sentido da vida, que o Tolstói procurou o sentido da vida, então ele escreveu, confessou algumas coisas aqui e escreveu o livro, ok? Então se você não gosta, eu acho que é melhor parar por aqui. Mas se você não se importa com isso, quer saber um pouco mais do livro, não quer ler o livro, ou quer ler mesmo assim, quer saber um pouco mais, eu acho que é válido você assistir o vídeo até o final. E eu espero que vocês gostem. Bom, antes de falar sobre o conteúdo, eu também queria dizer que é um livro muito bonito. Olha o corte dele em vermelho. É um livro que foi traduzido pelo Rubens Figueiredo, que é o mesmo tradutor dos livros da Kozak Naif, que é Ana Karenina, Contos Completos, Guerra e Paz. Então é um livro de uma tradução assim de fácil acesso, bem acessível mesmo. Eu acho que o leitor não vai ter grandes problemas na leitura, né? E ele foi publicado pela editora Mundo Cristão. Uma edição muito bonita mesmo. Recomendo muito. Páginas amarelas, né, letras boas, então é bem fácil mesmo. E um livro curto também. Esse livro aqui, ele era para ser a introdução do livro Investigação Teológica Dogmática, né? Que o Tolstói estava se preparando para poder escrever, mas acabou que esse livro aqui começou a se espalhar, começou a ganhar vida própria e ele começou a ser publicado assim mesmo, né? Esse como livro único. E depois ele publicou outro livro. Bom, esse livro foi escrito em 1879, já quando Tolstói já era famoso, já tinha escrito Ana Karenina, já tinha escrito Guerra e Paz. E ele começa contando aqui, logo no começo da vida dele, já quando ele era adolescente, assim, ele era frequentador da religião ortodoxa, né? E um amigo da família, dos irmãos dele, chegou na casa dele um dia e falou que Deus não existe. E essas ideias que o amigo falou começou a povoar a mente dele. Ele não negou a existência de Deus, mas também ele não se aprofundou nisso. Ele achava que a fé dele estava no aperfeiçoamento como ser humano, na escrita, nos estudos, e foi esse caminho que ele seguiu. E ele foi escrevendo muita coisa, e até que ele chegou a um certo momento, ele já escreve o livro aqui quando ele já está com mais de 50 anos, e ele começa a confessar que ele escreveu os livros por pura vaidade, né, para ganhar elogios, para ganhar dinheiro, para ganhar fama, e ele começa a entrar em crise existencial. Qual que é o sentido da vida? O que eu busquei com isso tudo? Eu escrevia tentando passar um conhecimento para as pessoas, mas que conhecimento que eu passei? Eu não sei o que eu passei para as pessoas. Então ele começou a entrar em crise, em depressão, começou a ter pensamentos suicidas, porque ele não entendia qual que era o sentido disso tudo, para que ele acumulou bens, ele acumulou uma família bonita, né, uma esposa adorável, que ele mesmo conta que bondosa, adorável, filhos muito bons, uma propriedade imensa, tinha dinheiro, mas para que isso tudo? Ele não entendia o motivo disso tudo. E ele começou a buscar respostas no islamismo, no cristianismo, no budismo, nos livros eruditos, no meio que ele vivia na alta sociedade, e na ciência, na filosofia. Começou a questionar para que ser mais famoso do que Shakespeare, por exemplo, né? Para que isso tudo? E aí ele começou a bater em uma porta, em outra e não obtinha respostas. Leu sobre Salomão e viu que tudo era vaidade, leu sobre Schopenhauer e Schopenhauer falava que a vida não tinha sentido, que era uma crueldade. E isso tudo começou a fazer ele entrar em crise mesmo. Ele queria mesmo suicidar, mas alguma coisa parecia que continha ele, né? E ele viajou muito, foi para a Europa, até que ele viu a pena de morte, ele viu que aquilo não era progresso, voltou. E no meio disso tudo, ele começa a se aproximar das pessoas simples do campo, né? Os camponeses, os mujiques, como eram falados, ou não sei se continua sendo chamados assim, né?
na Rússia. E essas pessoas simples do campo, ele começou a observar elas e viu que elas tinham algo diferente, que elas acreditavam numa fé irracional, e ele começou a pensar, será que isso é tão irracional? Será que o irracional é tão irracional assim? E viu que aquelas pessoas tinham uma fé em Deus, assim, bem assim, elevada, e tinha uma vida feliz. E ele começou a se aproximar dessas pessoas e conviver com essas pessoas. Ele foi juiz de paz, ele foi professor infantil, né, no meio dessas comunidades, e ele começou a ver que existia assim um sentido da vida, e ele foi atrás disso. E aí eu achei esse livro assim muito enriquecedor, até porque eu li o livro Anna Karenina e tem um personagem lá, eu já falei aqui no canal, o Levin, que é um dos personagens que eu mais amo em toda a literatura, e eu vi muito do Tolstói naquele personagem questionador, que busca alguma resposta. É o Tolstói puro, com certeza. Eu vi que ele colocou a vida dele naquele personagem. E é um livro assim que eu acho que todo ser humano, eu acho que é praticamente impossível você viver essa vida inteira e nunca questionar sobre a existência da vida. Eu acho que todo ser humano em algum certo momento da vida pensa pelo menos uma vez sobre isso. Então eu achei que ele buscou e ele foi atrás do que ele queria e conseguiu, não sei se ele conseguiu superar as expectativas dele, porque o livro não é um livro assim completo sobre a vida dele, mas o que foi passado aqui eu consegui entender o que ele quis dizer, né? E depois, futuramente, ele escreveu outro livro, e nesse outro livro, que é a Investigação Teológica Dogmática, ele foi muito crítico à Igreja Ortodoxa. Ele se aproximou de novo à Igreja Ortodoxa, mas algumas coisas, os rituais assim que ele não concordava, ele acabou sendo excomungado pela Igreja Ortodoxa, e ele seguiu a vida dele assim. E eu achei muito, muito, muito bom mesmo. Eu acho que foi uma leitura válida para mim. Eu acho que o leitor que quer conhecer, que gosta do Tolstói, deveria ler sim. Então é isso que eu tinha para falar sobre o livro. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha. Se é novo aqui no canal, se inscreva para receber novos vídeos. Eu fico por aqui, espero vocês numa próxima. Beijo grande, até mais. Tchau, tchau.